Glória a Deus, glória a Deus. Josué 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim o texto: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Diga comigo: eu dou aos filhos de Israel. Juntos. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Oremos mais uma vez. Amado Deus, poderoso Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, e agora iremos meditar, e te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações. Ó Deus, a cada um que aqui está nessa noite, veio aqui a receber algo da Tua parte, que assim o Senhor dê, que assim o Senhor o faça, ó Pai. A mim, ó Deus, que estou na responsabilidade de transmitir e falar ao Teu povo, através da Tua mensagem, me coloco nas Tuas mãos, te pedindo misericórdia e pedindo, Senhor, usa-me. Porque esse povo é Teu, a igreja é Tua, os filhos são Teus e vêm aqui para Te ouvir, Senhor. Então fala a Tua igreja nesta noite, no nome santo de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Josué capítulo 1 será o nosso texto desta noite, desta série de mensagens que pela graça de Deus temos seguido aqui, e esse é o terceiro sábado. No primeiro sábado usamos o livro de Gênesis para falar do nosso Deus, falamos dos atributos, falamos que Deus é soberano, maravilhoso desde a criação do mundo. No segundo encontro utilizamos Isaías capítulo 40, e ali mais uma vez falamos do nosso Deus, da soberania, da grandeza, do poder do nosso Deus. E esta noite nós vamos usar o livro de Josué. E mais uma vez falando a respeito do nosso Deus. E pela graça do Senhor Jesus, eu creio que Ele vai falar ao teu coração nesta noite. Assim como essa mensagem me edificou, acredito eu e oro a Deus para que ela também edifique a sua vida. Mas nessa noite eu quero falar com você sobre um dos muitos e mais variados atributos de Deus. Atributo esse que não é compartilhado, pois somente Deus, somente Ele, somente o Senhor Jesus, o Deus Pai, o Cristo ressurreto, somente Ele é quem pode desfrutar de tal atributo. E nesta noite, ainda seguindo essa série de mensagens sobre o nosso Deus, nós vamos falar hoje sobre a soberania de Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar e falar um pouco com você nessa noite. Hoje eu quero olhar junto com você para Josué, e eu quero aqui me debruçar sobre essa mensagem, e que há muito a acrescentar e nos ensinar. Hoje eu quero junto com você olhar para esse texto, para esse princípio esse fundamental para todo aquele que é chamado filho de Deus, princípio esse que fala da soberania de Deus, pois, como temos falado, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é digno de toda adoração, e hoje vamos falar, o nosso Deus é soberano. Vamos usar nesta noite o livro de Josué, e vale aqui destacar
que mesmo sendo esse livro um livro lá do Antigo Testamento, um livro que está lá no Velho Testamento, é preciso entender que esse livro foi sim escrito e deixado a nós para os dias de hoje. Nós encontramos aqui orientações fundamentais e de grande relevância para o cristão nos dias atuais, e é isso que nós vamos ver. Você pode, talvez, estar acostumado a ouvir mensagens que usaram o livro de Josué, seguindo a seguinte temática ou falando sobre hoje é o dia de você atravessar o seu Jordão. Talvez mensagens dizendo não desanime, ser forte e corajoso, pois o livro de Josué fala sobre isso. O livro de Josué fala da conquista do povo de Israel, tendo Josué ali como responsável por conduzir o povo e Deus falando a Josué ser forte e corajoso. Há um tempo atrás, talvez se você buscar lá na nossa página de mensagens antigas, nós fizemos um estudo sobre o livro de Josué e falamos de alguns capítulos. Mas hoje, como eu disse no início, eu gostaria de olhar para esse livro e não falar sobre o ser forte e corajoso, não falar sobre hoje é o dia de você atravessar o seu Jordão, mas hoje eu gostaria de falar com você sobre a soberania do nosso Deus. E o livro de Josué serve de base a mostrar isso a mim e a você. Encontramos aqui em Josué 1, Deus como sendo o Criador dos céus, da terra e do homem. E por essa razão ele dispõe da terra e do homem conforme a sua santa, perfeita e sábia vontade. E é isso que eu gostaria que você observasse conforme nós formos avançando. A única razão, meus amados, a única razão que Deus tem para fazer as coisas, ela é pura e simplesmente porque Ele quer, porque é a vontade dEle e porque aprove a Deus fazer assim. Essa é a única explicação para as coisas serem feitas. Foram feitas pura e simplesmente porque Deus quer. E aqui, abrindo um parênteses muito bem aberto, a falar a mim e a você nessa noite, quando aqui eu trago essa razão de que Deus faz as coisas porque Ele quer e porque é a vontade dEle. Eu quero falar com você, meu amado, que eu e você não precisamos ficar muitas das vezes perguntando o porquê e o porquê das coisas. Eu e você não temos que ficar questionando o porquê daquilo ou disso, daquilo que acontece na minha vida ou na sua vida. Sabe por quê, meu amado? Porque a resposta desse porquê, a resposta dessa sua indagação, o porquê disso está acontecendo na sua vida, o porquê do mundo está assim, o porquê da economia está dessa forma, o porquê a sociedade que nós estamos vivendo está num caos, é porque Deus quer que seja assim. É porque aprove Deus que fosse dessa forma. Como assim, Leandro? A vontade de Deus é soberana em tudo, meu amado. A vontade de Deus é soberana em tudo. Portanto, entenda que Deus não precisa predir, Ele não precisa ter nenhuma razão, explicação ou motivo para Ele realizar as coisas, não. Deus não precisa consultar a mim ou a você para saber o que nós pensamos, para que Ele possa fazer as coisas. Ele faz porque Ele quer. Ele faz porque essa é a vontade dEle. Ele faz porque o nosso Deus é soberano. Eu sei que é difícil compreender e entender isso que eu estou aqui falando com você. É difícil para o homem aceitar isso de fato, de maneira entendida e clara na sua mente. Pois como dizem os sociólogos, nós somos a geração do porquê. A geração que questiona, a geração que quer uma explicação, a geração que quer uma razão pelas coisas. Mas como crentes, como filhos de Deus, como aqueles que são lavados e redimidos, que já não são mais filhos da ira e hoje ocupam a condição de filhos de Deus,
Como crentes, eu e você precisamos deixar as indagações de lado e apenas entender que Deus é soberano em todas as coisas e Ele por isso tem autonomia de fazer tudo aquilo que Ele quer, como Ele bem entende que tem que ser feito. Pois é Ele quem criou todas as coisas. Há 4 pontos que podemos destacar desse texto, do livro de Josué, que mostram a absoluta soberania de Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar com você nesta noite vai mostrar que Deus, como Criador do mundo, Deus, como Criador deste mundo, Criador do universo, Ele entrega a terra ou partes dessa terra a quem Ele quiser. Versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso é escrito aí, eu dou aos filhos de Israel, é Deus dizendo. Diante desse versículo, pergunto eu a você, de quem é esta terra? De quem é esta terra que Deus está aí falando? A quem pertence essa terra para que Deus fale? Pode atravessar o Jordão que eu vou dar essa terra a vocês. Por Deus ser dono de todas as coisas, por Deus ser soberano, por Ele ter sido aquele quem criou a terra, como eu disse, Ele dispõe os povos, as nações, como Ele bem quiser, afinal tudo é dele, meu amado irmão. Você quer um exemplo? Vou usar 2 pessoas. Vou usar o Leanderson e o irmão do Leanderson, o Evandro. Vamos supor que o Leanderson tem uma BMW. Recebe aí, Leanderson, uma BMW. E aí o Leanderson é dono dessa BMW. E aí o Evandro, por ser irmão do Leanderson, decide pegar essa BMW e falar assim, aqui, Leandro, toma essa BMW que a partir de hoje ela é sua. O Evandro não tem autonomia para fazer isso. O Evandro não tem poder para tomar a BMW que é do Leanderson e dar ela para mim. Mas o Leanderson ele pode. Se Deus tocar no coração dele, quando Deus abençoar ele, der uma BMW para ele, ele pode chegar e falar assim, Leandro, Deus me abençoou, mas hoje ele tocou no meu coração e eu te dou essa BMW. Ele pode fazer isso, pois ele é o dono, ele é o proprietário, afinal, a BMW pertence a ele. Então, Leanderson, guarda aí, é de Deus. Brincadeiras à parte, meus amados. Deus disse a Josué que ele daria aquela terra, aquele povo, e assim de fato seria feito. Lembre-se que essa terra não era uma terra que estava desocupada, uma terra que estava lá esquecida, não. Essa terra era ocupada por 7 povos. Em Deuteronômio 7:1, você não precisa abrir, mas se você quiser depois conferir para ver se aquilo que eu estou falando de fato procede, você vai encontrar lá dizendo que aquela terra era habitada pelos heteus, pelos gigazeus, pelos amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, 7 povos já ocupavam aquela terra. Mas Deus, por ser cheio de autoridade, por ser Ele dono da terra, Ele diz ao povo de Israel, dizendo, eu vou dar essa terra a vocês. Eu vou dar essa terra a vocês. Ele diz isso, meu amado, porque foi Ele quem criou o mundo. Foi Deus quem criou os céus, foi Deus quem criou a terra, foi Deus quem criou o mar, e como tal, por direito de propriedade dele, por ter sido ele o Criador, ele faz o que ele quiser, pois ele é soberano e por essa razão ele não precisa pedir autorização, ele não precisa pedir permissão para dar a terra a quem ele quer dar. Deus faz isso porque ele quer, porque essa é a vontade dele. Talvez você esteja aí pensando com você, Leandro, eu não concordo. Eu não concordo com isso que você está falando. Afinal, Deus agindo dessa forma, Ele está sendo
meio egoísta, meio egocêntrico. Mas aí eu falo a você, imagina como seria Deus vindo consultar a mim e a você sobre o que Ele deveria fazer. Imagina Deus vindo consultar a você falando, João, o que você acha de eu abençoar o Pedro em relação a isso aqui na vida dele? E aí você tem uma pulguinha atrás da orelha, você ia falar assim, Deus, o João, o Pedro, tem o Marcelo, tem a Fernanda, mas o João. Meu amado, se Deus consultasse o homem para fazer as coisas, com plena certeza e convicção, o mundo hoje seria muito pior e seria um caos completo. Mas por Deus ser soberano e sábio, Ele conduz o mundo como Ele quer, da sua forma e de maneira soberana. Como diz uma música que a Jéssica e a Raquel estavam até encarnando em mim durante as ministrações dessa série de mensagens, O Nosso Deus, elas falavam que toda vez que eu mencionava o nosso Deus, nas mentes delas, elas já completavam, é soberano. Nosso Deus, como aquela música, é soberano. E de fato, hoje nós estamos aqui vendo, o nosso Deus é soberano. Então, Jéssica e Raquel, vocês vão completar mais do que nos outros sábados. O nosso Deus é soberano, pois é isso que eu quero falar com você nessa noite. É isso que eu quero falar. Se você pensa dessa forma, meu amado, que Deus está sendo meio egocêntrico ou egoísta, eu quero lembrar para você que não existe ninguém, não existe homem, não existe ser mais bondoso e mais justo do que Deus. Portanto, somente Ele teria e tem condição de assumir esse posto de soberano. Somente Ele tem condição de conduzir e direcionar o mundo. Eu e você não vamos encontrar injustiça na parte de Deus. Nós não vamos encontrar ódio, nós não vamos encontrar rancor, nós não vamos encontrar raiva, nós não vamos encontrar inveja em Deus. Portanto, diante de todas essas verdades, diante de tudo isso, podemos afirmar de maneira segura, plena e convicta que somente o nosso Deus é o único que tem condição de gerenciar esse mundo que nós vivemos. Somente Ele pode ser chamado de soberano. É Deus quem controla o destino do mundo e das nações, como vimos na semana passada, onde ali usamos Isaías 40, onde no versículo 15 diz que, eis, as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. No versículo 17, Isaías continua dizendo, todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada, Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isso porque o nosso Deus é grande, poderoso e soberano e governa a terra como Ele quer. O teu Deus tem poder sobre as nações, o teu Deus tem poder sobre a sua vida, o teu Deus cuida de você, o teu Deus está gerindo de maneira muito sábia, passo a passo que você dá aqui nesse mundo. Portanto, descanse em Deus, meu amado. Descanse em Deus, descanse no controle, na soberania de Deus, pois Deus é quem sabe de todas as coisas. Não é o Evandro que vai pegar a BMW do Leanderson e me dar, é o Leanderson que vai me dar. Assim como o mundo está nas mãos de Deus. Assim como o mundo está nas mãos de Deus. É Deus quem gerencia. Estamos nesse mundo por misericórdia de Deus. Se você está aqui hoje é porque Deus tem misericórdia de você e Ele deu a você o dom da vida. Ele deu a você nesta noite o ar que você está respirando. Você não foi ali na esquina ou num banco e falou, me dá um punhado de ar aí porque eu preciso para respirar. Não, Deus deu o ar a você. Pensa aí comigo na matéria mais valiosa, no ouro ou numa pepita extremamente raríssima, de grandioso valor.
certamente ela não se compara ao preço do ar que você está respirando aí agora. Você tem visto aí nos jornais lá em Manaus o desespero das pessoas para comprar oxigênio, para que os seus parentes, os seus entes queridos continuem em vida. Pessoas ali num desespero, numa angústia para comprar o oxigênio. E eu e você aqui nesta noite estamos aqui respirando um oxigênio que você não precisou pagar um centavo, você está respirando de graça. Isso porque Deus te deu. Isso porque Deus te deu. E se fosse você que governasse o mundo? Talvez a primeira coisa que você fizesse quando um irmãozinho pisasse no seu pé, corta o oxigênio dele. Deixa ele passar um aperto porque ele pisou no meu pé. Mas Deus, por ser sábio, Ele governa o mundo. Ele nos coloca no nosso devido lugar por saber da nossa natureza. E por sabermos que somos mau e cruel, Ele diz, fiquem aí, porque eu sou o único que tenho plena condição de governar este mundo. Mas mesmo eu e você sendo cruéis e maus, Ele nos ama com amor incondicional. Prova disso que você está aí respirando hoje. O segundo ponto que eu quero ver com você nessa noite é que Deus conduz e dirige a história conforme os planos que Ele mesmo traçou. Esse é um ponto que eu vou abordar aqui hoje com você. Nós vamos estar falando hoje, mas eu já quero aqui convidar você a estar no próximo sábado, pois nós havíamos programado de encerrar essa série de mensagens hoje, mas quando eu estava olhando para esse ponto, para esse tema, eu vi que eu não conseguiria passar e expor a você a grandiosidade da soberania de Deus quando Ele conduz a história. Então eu já convido você a estar aqui no sábado que vem, pois nós vamos falar e vamos olhar um pouco melhor sobre a soberania de Deus na condução da história. Mas para hoje, eu gostaria que você entendesse que a história, eu gostaria que você entendesse que os acontecimentos, eles não acontecem de maneira aleatória ou por acaso. Não existe o acaso na vida do crente. Isso não tem parte com você, meu amado. Nada acontece por acaso. Nada acontece por coincidência, como algumas pessoas dizem, e isso aqui aconteceu, é coincidência. Não, não existe coincidência, é Deus. Amém. Tudo que acontece exatamente, perfeitamente, minuciosamente, de acordo com os planos que Deus já estabeleceu e já havia estabelecido lá na eternidade. Por exemplo, a morte de Cristo. A morte de Cristo não foi determinada por razões ou fatores circunstanciais. Jesus não foi para a cruz porque os judeus o perseguiram. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu, ou muito menos porque Pedro o negou. Jesus não foi para a cruz porque o sinédrio o condenou de forma ilegal e injusta. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos permitiu que ele fosse condenado. Jesus não foi para a cruz porque havia ali uma grande multidão gritando, soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Nada disso levou Jesus para a cruz, meu amado. Nada disso contribuiu, nada disso foi fator determinante. Não, Jesus foi para a cruz porque Deus quis que assim fosse feito. Porque Deus sabia da necessidade que tinha do seu filho vir a este mundo, sofrer, padecer e morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Nada disso fez com que Jesus fosse levado para a cruz. Jesus foi para a cruz porque o seu Pai quis que ele fosse. A cruz de Cristo não foi um acidente, resultado de fatores circunstanciais ou por fatores que foram acontecendo de maneira sucessiva, não. A cruz de Cristo foi um acontecimento que já estava ali desde o início na agenda de Deus. A cruz de Cristo foi algo que já estava ali anotado,
registrado na agenda de Deus para ser realizado neste mundo. A cruz de Cristo não foi um acidente, não, meu amado. A cruz de Cristo já estava ali estipulado na agenda de Deus, já estava muito bem programado e organizado a ser realização aqui neste mundo. Porque o nosso Deus soberano, Ele já sabia de todas as coisas. O nosso Deus é Deus soberano no passado, Ele é Deus soberano no presente, e Ele é Deus soberano nos dias ainda que estão por vir. No passado, no presente e no futuro, Deus segue de maneira soberana. Portanto, entenda que a sua vida, meu amado, a sua vida ela não está ao léu, a sua vida não é como uma folha que ao soprar do vento vai ali acompanhando e o vento leva essa folha onde quer que o vento sopre mais forte. Não, a sua vida está nas mãos de Deus, meu amado. A sua vida não é como essa folha, a sua vida está nas mãos do nosso Deus, o nosso Deus soberano, que aqui eu falo com você nessa noite. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe o que vai acontecer na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, e assim por diante. Tudo porque o nosso Deus é soberano e sabedor de todas as coisas. Saiba que Deus dirige a tua vida, Ele governa a tua vida, não apenas nos eventos macros de grande relevância. Deus governa a tua vida nos eventos micros, nos eventos pequenos, nos eventos que nós temos como insignificantes e indiferentes no curso da nossa vida. Não pense que Deus está assentado num trono, onde Ele é digno de ocupar, e Ele só se levanta de lá, ou Ele só olha para a sua vida nos eventos de grande relevância. Apenas quando você está ali a tomar uma decisão do seu futuro numa faculdade, ou na sua vida sentimental. Não, meu amado, Deus cuida da sua vida em todos os eventos, quer sejam grandes e pequenos. A nossa vida é como uma engrenagem muito bem criada, e ali ela trabalha perfeitamente. E nessa engrenagem nós temos um funcionário, nós temos um encarregado, nós temos ali um mecânico esse chamado Jesus, que está ali vendo essa engrenagem trabalhando perfeitamente, e para que ela trabalhe perfeitamente, ele vai ali colocando óleo, apertando uma porca que possa ter afrouxado um pouquinho. Deus não está de longe acompanhando a sua vida, não, Ele está aí do teu lado te acompanhando dia após dia, meu amado. Nada acontece na sua vida por acaso, saiba disso. Nada acontece na sua vida por coincidência, não. Tudo que acontece na sua vida está plenamente, totalmente de acordo com aquilo que Deus quer que se cumpra na sua vida. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui é que todas as coisas acontecem porque Deus, diante da sua grandeza e da sua soberania, permite que essas coisas aconteçam. Deus permite que essas coisas venham a acontecer na nossa vida, para que lá no final tenha um fim proveitoso e nós possamos ver o quanto Ele nos ama, o quanto Ele está cuidando e direcionando a nossa vida. De uma forma muito misteriosa, isso às vezes foge da nossa compreensão. Foge da nossa compreensão como Deus então controla tudo. Como Deus controla a minha vida, controla a vida do Pedro, controla a vida do Evandro, controla os irmãos que estão no outro planeta, no outro país. Jesus, se tem vida em outro planeta,
ainda não foi revelado a nós. A NASA diz que tem, mas Deus ainda não revelou. Mas em outro país tem. E Deus controla a vida desses irmãos que estão lá no outro país. Porque Ele é soberano. Porque Ele é onipresente. Porque Ele é sabedor de todas as coisas. Terceiro ponto, Deus como Criador da humanidade. Deus escolhe quem Ele quiser para realizar os seus planos e os seus propósitos. Deus escolheu a nação de Israel para cumprir aquilo que Ele queria que fosse cumprido. E ali Ele se apresenta e diz àquele povo, dizendo, eu vou dar essa terra a vocês. Mas Deus não escolheu a nação de Israel por ver naquela nação algo que o agradasse. Deus não encontrou naquela nação mérito, poder, santidade e obediência, não. Abrão que mais na frente vai ser chamado de Abraão, o pai da nação de Israel, quando Deus vai a ele era idólatra. Ele era filho de uma terra idólatra, ele era caldeu, ele era idólatra, e Deus chega para esse homem idólatra e faz promessas a ele. E por que Deus fez promessas a um idólatra? Porque Deus quis. Porque Deus quis. E no meio de todo aquele povo que já estava separado, escolhido por Deus, Deus agora levanta e escolhe Josué. Escolhe Josué para direcionar o povo. Deus poderia, meu amado irmão, escolher uma Josuéia. Deus poderia escolher um Jesueio. Deus poderia escolher Pedro. Deus poderia escolher Melquisedeque. Deus poderia escolher Rodrigo. Deus poderia escolher Fernanda. Mas foi a vontade de Deus escolher Josué e assim foi feito. Porque Deus escolhe quem Ele quiser. O que eu quero dizer com isso é que Deus escolhe quem Ele quiser para realizar e concretizar os seus planos, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, meu amado irmão. Deuteronômio 7, nós vamos encontrar Moisés falando ao povo, e no versículo 6 e 7 está escrito assim, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Versículo 7 diz assim, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eres o menor de todos os povos. Deus escolhe a nação de Israel, porque Ele quis, porque aprove a Deus escolher aquele povo. Deus poderia fazer uma seleção ali, para separar qual era o povo mais bem preparado, o povo mais bem estruturado, mas Deus não fez assim, Deus pura e simplesmente escolheu a nação de Israel, porque Ele quis. Como servos de Deus, nós devemos nos lembrar que foi por escolha de Deus, foi por escolha de Deus que fomos chamados para sermos filhos de Deus. Não foi porque Deus viu em mim e em você algo que o agradasse, algo que chamasse a atenção dele, não. Deus não viu nada nas nossas vidas, mas Ele escolheu separar a mim e a você para hoje estarmos aqui chamados filhos de Deus. O fato dele escolher você não é porque Ele achou mérito em você. Não é porque é direito seu. O fato dele escolher você não é porque você é melhor do que a outra pessoa, não. Deus escolheu você porque Ele quis escolher você. É a vontade dEle. E Ele cumpriu, te tirando lá do lamaçal, te tirando do caminho de perdição, e te trazendo aqui nesta noite, a estar aqui glorificando e louvando a esse Deus que é soberano. Paulo vai dizer, pode o vaso indagar ao seu olheiro quando o olheiro fez o barro? Ou seja, pode eu e você indagar a Deus sobre aquilo que Ele tem feito na nossa vida? Não.
Não tem como eu e você indagar a Deus, porque o nosso Deus está muito acima. O nosso Deus é Deus soberano, é Deus que cumpre as coisas conforme Ele quer, independente da minha e da sua vontade, meu amado irmão. Boa parte da infelicidade que as pessoas experimentam aqui nesta terra durante as suas vidas, é fruto da dureza no coração em aceitar que Deus é soberano e que é Ele quem conduz as coisas, e que não adianta nada ficar lutando contra Deus para que as coisas venham a ser mudadas. Sabe o que um homem precisa fazer para viver uma vida de satisfação? Sabe o que um homem precisa fazer para viver uma vida de plena satisfação aqui neste mundo? É satisfazer na vontade de Deus. Quando o homem se satisfazer na vontade de Deus, quando ele entender isso, aí sim ele vai passar a gozar uma vida de plena satisfação. Porque ele entende que Deus sabe o melhor para a sua vida. Meu amado, não adianta você querer lutar contra Deus, pois você pode até lutar contra Deus, mas no final, quem perde é você. Você pode até tentar lutar contra Deus. Traz lá a sua memória, Jonas, onde Deus falou, vai para a direita. E ele, não, Deus, aquilo lá é um povo cruel, é um povo ruim, um povo sanguinário, um povo que não merece o teu perdão e a tua misericórdia. E na ótica de Jonas, aquele povo não merecia receber o perdão de Deus. E Jonas pega um navio fugindo do local que Deus havia mandado ele ir. Jonas lutou contra a vontade de Deus. Jonas achou que ele estava cumprindo o melhor a ser realizado naquele momento. Mas pela vontade de Deus ser soberana, pela vontade de Deus ser acima de todas as coisas, Deus manda uma tempestade que saculeja aquele barco de um lado para o outro, de um lado para o outro. Creio eu que Jonas, quando estava lá no porão daquele navio e viu aquela tempestade açoitando aquele barco, deve ter falado, o que eu fiz? Não tem como vencer a Deus. O meu Deus é soberano e é a vontade dele que prevalece, não a minha. E você sabe o final da história. Você sabe o final da história. Nós precisamos imputar no nosso consciente que Deus é soberano, meus amados irmãos. Pois quando o homem entender e ter isso no seu coração, isso vai ajudá-lo a viver nesse mundo e entender os momentos de aflição e angústia que chegam na nossa vida. Há um quarto ponto e o último que eu quero falar com você. E o quarto ponto vai falar que a soberania de Deus é acompanhada pelos demais atributos de Deus. Esse Deus é soberano. Esse Deus é soberano, mas Ele também é cheio de amor, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é sábio, Ele é longânimo, etc, etc e etc. Os atributos de Deus são infinitos, assim como Deus o é. Saiba disso. E é exatamente pelo fato de Deus ter todos esses atributos que faz com que Ele tenha plena condição de ser soberano, e por ter Ele todos esses atributos, faz com que Ele não venha a ser um Deus covarde, tirano e cruel. É exatamente por existir em Deus todos esses atributos em abundância e infinitude, que faz com que Ele tenha plena condição de ocupar esse trono de glória e estar ali sendo Deus soberano acima de todas as coisas. Eu e você não teríamos a menor condição, meus amados. Talvez se tivéssemos 1% da soberania de Deus, como eu disse, aquele irmão que não é do nosso agrado, nós meio que lançaríamos um raio sobre a vida dele.
Mas Deus, sabedor, falou: não, é melhor eu estar aqui e eu governar, sendo eu soberano, porque somente eu sou bom, somente eu sou bondoso, somente eu sou amoroso, somente eu sou justo, somente eu sou fiel. A soberania de Deus é mostrada no livro de Josué, mas ela é mostrada desde o primeiro versículo da Bíblia, que diz: criou Deus os céus e a terra, como vimos aqui no nosso primeiro encontro. E essa soberania ainda vai reinar até a volta de Cristo e vai seguir assim por toda a eternidade, meu amado irmão. Após tudo isso que vimos até aqui, onde vimos que a vontade de Deus será sempre cumprida, por ser Deus soberano, o que eu e você precisamos fazer é cumprir aquilo que está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo que acontece em nós, tudo que fazemos tem um fim em Deus. Fim esse que é glorificar a esse Deus. A esse Deus, o nosso Deus, como diz a música, é soberano. O nosso Deus é soberano. E cabe a mim e a você reconhecer isso. E em todas as oportunidades, enquanto eu e você estivermos respirando aqui nessa terra, enquanto eu e você estivermos aqui com fôlego de vida, cabe a mim e a você propagar dia após dia às nações, aos reinos, aqueles que ainda estão perdidos aí neste mundo, que o nosso Deus é soberano. Que hoje ao tomarmos, ao nos assentarmos à santa mesa, nós tenhamos na mente que tudo o que acontece porque Deus quer, porque aprouve a Ele que fosse assim, porque o nosso Deus é Deus soberano.